Então nós vamos iniciar hoje o nosso web treinamento, no qual vamos abordar um pouco sobre essa tecnologia do GPS RTK. E como o Eduardo já comentou um pouco, a ideia desse web treinamento é mostrar não só o que é o RTK com caráter informativo, mas principalmente no quanto ele facilita a vida do pessoal que trabalha com topografia e não só no tempo que ele vai economizar no trabalho, mas também nos custos de levantamento. Então, a logística aqui do web treinamento é falar um pouquinho de como que essa tecnologia, como que surgiu essa tecnologia, fazer um pouco do debate do que seria a sua aplicação perante aos métodos convencionais, e abordando principalmente essa questão de prazo, custo, etc. E também vou dar uma rápida passada no que viria por aí, uma tecnologia que seria um pouco além do GPS RTK, que seria o uso dele em conjunto com VANTs. Tá? O conteúdo aqui do curso, eu vou falar um pouquinho então do conceito, qual que é o conceito do GPS, de GPS, do sistema do GNSS, que engloba redes como GPS, GLONASS, Galileu. Especificamente, o que é o GPS RTK, vantagens e desvantagens do método de trabalho com o GPS RTK perante outros métodos convencionais, algumas aplicações, configuração dos receptores, técnicas de levantamento, descarga de dados, etc. Esse ponto das aplicações em diante, eu vou dar um exemplo aqui no web treinamento de um levantamento planeoaltimétrico, feito em um terreno de 5 hectares. Vou abordar as dificuldades que foram encontradas, o tempo que foi levado para ser feito, e assim por diante. Bom, então primeiro, como que funciona o GNSS, que é a sigla em inglês para Sistema de Navegação por Satélite. Aí então tem uma ilustração de um dos satélites que compõe a constelação do sistema GPS, que é um dos sistemas que engloba o GNSS. Vou passar um pouquinho do pioneiro de todos eles, que é a rede GPS americana, que sua sigla significa Sistema de Posicionamento Global, um pouquinho da sua história, as tecnologias, como que ele chegou até o GPS RTK. Bom, o GPS ele foi teorizado na década de 40, na ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando surgiu a necessidade de ter um posicionamento mais preciso dos equipamentos militares. Ainda tem uma especulação que a origem poderia ser do satélite Sputnik, que foi lançado até em 1957. Esse primeiro satélite, que foi colocado em órbita pelos russos, ele simplesmente emitia pulsos ou sinais de rádio para estações em solo. Então, com base nesse princípio, o sistema GPS foi desenvolvido, que ele também faz o mesmo papel, ele fica enviando informações para receptores em solo, que eu logo mais vou explicar que tipo de informação que ele manda. O pioneiro, o antecessor aí do GPS é o chamado Transit, que é esse sistema que era composto de 6 satélites com a acurácia de 1 metro, e a acurácia de navegação era muito baixa. Então foi uns testes, vamos dizer assim, foi um protótipo do que viria a ser o GPS. Ele foi desativado em 1996, depois de 32 anos de serviço, justamente por não ser tão preciso quanto se esperava. Que é um pouquinho, quem teve a oportunidade aí de assistir, de ter visto a primeira Guerra do Golfo, no final dos anos 80, começo dos anos 90, aquele armamento utilizado naquela guerra, inclusive os mísseis Tomahawk, eles foram os primeiros equipamentos a utilizar o sistema GPS para navegação, no qual o operador indicava o alvo, a coordenada do alvo, e o míssil era guiado até lá.
e ele era guiado através da rede de satélites GPS. Então, foi uma das primeiras aplicações dessa tecnologia, que infelizmente foi para a guerra. Mas aqui a gente vai falar de uma aplicação civil muito útil, que é o levantamento topográfico. Bom, o Sistema de Posicionamento Global, o GPS, foi desenvolvido nos Estados Unidos pelos militares americanos, né? Como um sistema de operação contínua, um sinal gratuito, um número limitado de usuários simultâneos, desde que tenham um receptor, ou seja, é um sistema de comunicação satélite e receptores. Ele é operado pelos militares americanos e pela Guarda Costeira americana, que são os detentores e desenvolvedores dessa tecnologia. O satélite GPS ele funciona com sincronização de relógios. Então, quando você está usando aquele seu GPS veicular para deslocar do endereço para o outro, ele está sincronizando com os satélites os horários. Então, ele faz uma triangulação. Então, ele verifica o horário de um satélite, verifica de outro, o tempo que leva para chegar de um ponto até outro, e ele calcula para você a sua posição. Então, basicamente, os satélites ele trabalha com sincronização dos relógios atômicos contidos dentro dele. Então, é necessário receber, no mínimo, o sinal de 4 satélites. Porque o que é feito? Como ele avalia o tempo de 3 satélites, ele consegue te dar uma posição. E o satélite adicional calcula a correção do tempo. Então, serão 3 e o quarto para correção. Se eu não tivesse esses 3 ou 4 satélites, eu não consigo calcular a minha posição no solo. Aqui algumas terminologias que são ligadas a essa área de GPS. Então, isso daí eu vou passar para vocês, mas basicamente aí o termo GPS, que é Sistema de Posicionamento Global, NDGPS, que é a rede de GPS diferencial, ou do GPS, RTK, que é GPS em tempo real, Sistema de Posicionamento em tempo real, que é esse que a gente vai trabalhar, e assim tem uma série de outros, por exemplo, os códigos C/A, que é um tipo de código de sinal emitido pelo sistema GPS, e assim por diante. Aí uma outra fotografia do desenvolvimento dos satélites, como vocês podem ver, ele é bem grande. E a constelação que forma o sistema GPS, ele é composto por 24 satélites que cobrem toda a superfície terrestre, no qual deles 21 estão ativos e 3 ficam em reserva em caso de um deles entrar em pane. Então eles estão sempre substituindo também esses satélites. Tanto que já estamos na 4ª geração. Aí estou descrevendo um pouco da geração Block 1, Block 2 até a Block 2F. Então é um sistema que está continuamente em manutenção. E esses são alguns links que mostram as características do desenvolvimento desse sistema. Aí, então temos um diagrama mostrando a distribuição desses satélites. Então eles são divididos em 6 órbitas planas, com os 24 satélites a uma altura aí de 12.551 milhas. Então, como vocês podem ver, eles cercam toda a superfície terrestre. Então, de qualquer local da Terra, você consegue obter a sua coordenada a partir da triangulação de, no mínimo, 3 a 4 satélites. Esses satélites eles trabalham com 2 tipos de código. Então, tem o código civil, que a gente trabalha, que é o CA, e o código militar, o P, que é o código preciso, e o Y, que é criptografado. Esses daí somente o exército americano tem acesso, que foi inclusive esses códigos que foram utilizados na ocasião ali da Primeira Guerra do Golfo para a navegação dos mísseis Tomahawk. Então todos os equipamentos militares americanos eles vão utilizar esse código, que é extremamente preciso e em tempo real.
E no nosso caso, para eu conseguir um código preciso, é necessário fazer algumas coisas no qual a gente vai passar aqui nesse treinamento, explicando como funciona o GPS RTK.